Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2017, que no caderno azul foi a questão de número 128. Se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando sobre a retina, que é composta por diversos tipos celulares, em que um deles são os famosos cones, cuja função é transformar cada comprimento de onda da luz em um sinal elétrico que vai ser interpretado pelo seu cérebro. E ele quer saber qual o problema, o que irá ocasionar a degeneração desse tipo celular, ou seja, dos cones que se encontram na retina. Então, letra A, isso vai comprometer a capacidade de visão em cores, vai impedir a projeção dos raios luminosos na retina, vai provocar a formação de imagens invertidas, vai causar a dificuldade de visualizar objetos próximos ou vai acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Então é uma questão bem legal, bem completa sobre ótica da visão, sobre o seu olho humano. Envolve aqui também um pouquinho de biologia, até porque em biologia a gente estuda um pouco do olho humano. E eu vou fazer alternativa por alternativa. A gente vai ver uma por uma, o que seria responsável, qual estrutura que está relacionada a isso. Então, o objetivo aqui não é só chegar no gabarito. E se você não entendeu muito bem as alternativas, não lembra muito sobre esse assunto, eu já trouxe um esqueminha bem legal para a gente fazer essa análise bem detalhada. Então, tudo começa lá no objeto que ele está jogando luz, ou ele está emitindo luz por conta própria, ou ele está refletindo luz. Mas uma coisa certa, tem que estar vindo luz aqui do nosso objeto para formar uma imagem real, para projetar uma imagem disso lá no fundo do olho, que é onde se encontra a retina. Então, os raios luminosos, primeiro, tem que passar pela córnea, que tem essa curvatura. Essa córnea, por si só, de certa forma, já vai desviar, vai ter uma refração na entrada do olho, mas a lente mais importante, a lente principal, seria o nosso cristalino, que é essa estrutura que você está vendo aqui, uma lente biconvexa, que vai ter uma refração da luz, vai desviar a luz, tornando os raios de luz convergentes até que eles se encontrem novamente lá na retina. Então é assim que funciona para você enxergar, é assim que a sua visão funciona. Bom, vou desenhar lá atrás como que fica a nossa imagem. A imagem daquele objeto, olha só. Você percebe que naturalmente, nessa refração da luz, nesse desvio da luz, a imagem fica de cabeça para baixo. Isso é inevitável, isso é uma consequência da imagem ser real, ok? Então, na hora que a luz atravessa a lente, isso tem uma inversão natural. A luz que estava vindo de cima vai ser projetada embaixo. A luz que estava vindo de baixo vai ser projetada em cima e assim por diante, tá? Então, sempre a imagem real, sendo projetada em uma tela, em um anteparo, também fica invertida. Isso não tem problema nenhum, tá tudo certo, você vai enxergar normal, porque os sinais elétricos, quando vão para o seu cérebro, fazem a inversão disso novamente, para que você possa enxergar tudo de cabeça em pé. Então perceba que essa coisa da imagem invertida não tem relação nenhuma com a retina. Isso é culpa da lente do seu olho, uma lente convergente que vai produzir naturalmente essa imagem de cabeça para baixo. Vamos eliminar essa alternativa que fala sobre a inversão, que é a letra C. Bom, outra coisa que ele também fala é sobre a entrada de luz, perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Isso não tem nada a ver com a retina. A pupila, ela se encontra bem aqui, na entradinha do seu olho. Vou puxando umas setinhas para a gente poder verificar. Então, esse buraco que tem aqui, que eu fiz inclusive bem exagerado, tá? É a nossa pupila que fica no centro da íris, Na verdade, a pupila é o buraco que a gente tem na íris. Quem controla a pupila, se ela vai ficar maior ou menor, é a musculatura da íris. A íris tem ali uma certa musculatura, ela pode enrijecer ou ficar mais relaxada, tornando o seu olho menor, fechando o tamanho da pupila, ou tornando a entrada de luz maior, que seria a dilatação da pupila e a contração da íris. Então, mais uma vez, vamos eliminar outra alternativa, porque não tem relação alguma com as células da retina. Eliminando a letra A, beleza. Letra D. Causar a dificuldade de visualizar objetos próximos. Isso quem faz é justamente o cristalino, é a sua lente. Quando o objeto se aproxima, para aumentar o poder de convergência,
o seu cristalino tem que ficar mais forte, ele tem que ficar mais gordinho, ele tem que ter uma curvatura mais acentuada. E aí quem vai fazer isso é a musculatura ao redor do cristalino. Então eu vou puxar aqui uma setinha no cristalino, né? Vou escrever, ó. Essa é a nossa lente e ela que é responsável por enxergar tanto de longe quanto de perto. Para enxergar de longe, o cristalino fica mais relaxado, ele fica mais alongado. Para enxergar de perto, ele fica mais gordinho, aumentando a sua convergência. Na verdade, seria também muita responsabilidade desses músculos ciliares que ficam ao redor do cristalino. Eles que vão comprimir e deformar a sua lente, tá? Músculos ciliares. E essas duas funções que a gente acabou de comentar aqui são conhecidas como adaptação visual, tá? A adaptação visual seria a sua pupila aumentar ou diminuir de tamanho. Isso depende da luminosidade do ambiente. Se está mais escuro, você tenta dilatar a pupila para enxergar melhor, né? Se está muito claro, muita luz ali, e aí seu olho acaba fechando para proteger da intensidade luminosa muito excessiva, tá? Isso é a adaptação visual. Enxergar objetos próximos e afastados, controlando o formato do cristalino, se chama acomodação visual. E aí quem é responsável por isso são os músculos ciliares, que acabam alterando o formato do cristalino. Então, é mais uma alternativa que a gente pode eliminar, porque isso não tem nada a ver com a retina. Não chegamos na retina ainda. Ver objetos próximos ou afastados é responsabilidade do seu cristalino. E aí vem a letra B, que eu também vou eliminar. Ele fala impedir a projeção dos raios luminosos na retina. Não tem nada, não tem nenhuma estrutura que vai impedir a projeção dos raios luminosos, né? A luz entra no seu olho e aí a luz vai projetar na retina uma imagem. Essa imagem ela pode ser nítida ou ela pode ser desfocada, né? Ela pode ser uma imagem não nítida, mas sempre a luz vai entrar e chegar na sua retina, a não ser que você esteja com o olho fechado, obviamente, né? No máximo, o que eu poderia dizer são as pálpebras que podem se fechar 100% e aí não vai entrar luz alguma até a sua retina. Caso contrário, nada vai impedir essa projeção. E finalmente chegamos no gabarito. Os cones, eles são responsáveis por diferenciar os comprimentos de onda. E isso tinha, de certa forma, no texto, tinha uma dica no texto, né? O texto fala que o objetivo, né, dos cones é transformar cada comprimento de onda em sinais elétricos. Quando a gente fala comprimento de onda, a gente está falando da frequência da luz. E o que difere as frequências é a sua percepção nas cores, né? O que é uma frequência mais elevada, o que é uma frequência mediana e mais baixa? É a luz de cor violeta, verde ou vermelha. Até porque antes disso seria infravermelho, depois disso seria ultravioleta. Né? Por que eu enxergo azul, anil, amarelo, alaranjado? Isso é definido pelo comprimento de onda. E nós temos basicamente 3 tipos de cones aqui na retina. Deixa eu dar o zoom novamente. Vou puxar uma seta. Essa estrutura que fica aqui no fundo é a retina, que tem 2 tipos principais, né, digamos assim, de células, que são os bastonetes e os cones. Focando nos cones, tá? Porque os bastonetes não diferenciam cores, tá? Focando nos cones, nós temos aqui o RGB, que são os 3 tipos: Red, Green e Blue. Então, você tem um tipo de célula lá que se chama cone, e é o cone vermelho. Ele vai ser mais sensível para as cores, né, para as frequências na região do vermelho. Não quer dizer que ele detecta apenas uma única frequência, nada disso. Ele detecta várias frequências, só que estão principalmente ali na região do vermelho, alaranjado, amarelo e assim por diante. Tem o green, né, que seria o verde. Ele detecta mais próximo ali do verde também. E tem o blue, que detecta frequências ainda maiores, né? Mais perto do azul, violeta, anil e assim por diante. Aí o outro tipo de célula seriam os bastonetes, que eu só vou escrever aqui, porém eles não têm relação nenhuma com as cores. O que a questão falou foi apenas das cores que são detectadas pelos cones. Prontinho. Então aqui é um esqueminha bem completo, bem legal sobre a ótica da visão. O Enem gosta que você entenda esse básico, né? A gente não tem que fazer cálculos imensos sobre a ótica da visão. Você só tem que saber a biologia um pouco, né, do seu olho
e um pouquinho da física do seu olho. Então, o que faz a pupila, o que faz o cristalino, os músculos, o que é o míope, o que é o hipermétrope. Então, é bom ter essa compreensão de fato de cada estrutura, de passo a passo da formação da imagem. E aí, fez sentido para você? Gostou desse vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha. Me siga também nas redes sociais para mais dicas de física como essa. E se você quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.